limpeza, mas é a questão do poder também, né? Que leva a pessoa a sair do limite, né? Aquilo que está acima de tudo, de todos. E está no controle, né? O que mais você entendeu daquele filme? Eu entendi que nossa, é muito profundo, assim, é perseverança, é muita força que você tem que ter, não é questão só do desistir, né? Mas que também eu entendi que tem muitas armadilhas, né, no meio ali da vida dele mesmo, né? Sim. Na verdade, ele ficou muito numa dependência da droga, né? Ele esqueceu um pouco dele, eu não sei isso, mas eu acho que tem vários pontos de vista, sabe, Vitor? Eu quero também saber do outro lado, porque das minhas colegas, do seu ponto de vista também. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes nós queremos tudo, queremos o poder, queremos o dinheiro, queremos a fama, e nós esquecemos... De nós. Exatamente. Isso que eu entendi, que ele esqueceu dele. E Sim? só que ele ficou no automático, né? Ele esqueceu do sentimento, do toque, do viver. Ele ficou alucinado, né? Aquele tempo corrido. Isso me deu uma certa angústia, eu vou te falar, de ver. Tinha hora que eu tinha vontade de falar assim, cara, para isso aí, ó, você tá louco? Sabe? Não, não é? Esse filme foi assim, muito nesse sentido, me deu uma certa angústia. Porque tem hora na minha vida que ontem, eu estava até falando que ontem, Vitor, aconteceu um fato comigo que me deu assim um certo vazio no meu trabalho. Eu estava produzindo, mas não estava produzindo como eu deveria fazer. Mas eu entendi assim, só que parecia assim que eu tentava andar, mas não conseguia. E parece que era uma força contrária. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu já aconteceu disso, de eu começar a me cobrar, e aí fazer outras coisas e não dar certo. Só que aí ontem eu soltei. E eu falei, quer saber? Tá tudo certo. Vou fazer o que eu tenho aqui para oferecer para meus clientes. Hoje que é terça, e fiquei tranquila. Quando eu fiz isso, eu dei uma relaxada, sabe? Parecia que eu estava igual a esse moço, eu queria provar para as coisas, mas ali a minha energia, a minha frequência daquele momento não estava fazendo com que eu fizesse essas coisas acontecer. Tem dias que Sim, acontece isso muito comigo. sim, É sim, sim. doido, né? Engraçado, né? Assim, eu não tive essa visão assim de que ele tinha perdido o emocional. Talvez porque o meu pensamento me direcionou para o que eu estava querendo ver, né? O que eu vi desse filme? Eu achei o máximo, porque tudo está no nosso subconsciente, né? Então, a pílula foi o estado de recurso, ele se colocou no estado de recurso para ir buscar no subconsciente dele o que ele queria. Então, é o primeiro código ali que eu peguei, que tudo está dentro da gente, né? Porque, na verdade, ele tomava a pílula e a pílula só intensificava o que ele já tinha. E, na verdade, ele queria emoção, tanto é que ele voltava, né, que ele buscou a esposa, assim, e na hora que ela também correu o risco, eu acho que o emocional dele estava envolvido. Mas, claro, como ele estava ativado, ele queria fazer tudo. E, assim, eu não achei que faltou emoção ou faltou sentimento, não, era excesso disso, porque ele queria tudo. Ele queria a área profissional, ele queria a área emocional, ele queria todas as áreas. Mas sem controle. Nossa, eu me vi ali, eu disse, cara, eu preciso dessa pílula, porque eu Oh, tenho meu muita Deus! coisa para fazer e não dou conta. Olha que incrível! Os pontos de vista. Aí, depois que eu assisti o filme, eu peguei o meu livro, ó, que eu já fazia tempo que eu queria ler ele, terminar de ler, ó, já estou na metade, porque eu faço com audiobook, que é a Bíblia, uma das Bíblias da programação neurolinguística, né? E também escutei algumas coisas de áudio do nosso livro lá, né, Rubene? O Poder do Subconsciente. Então, achei o máximo o filme.
A Corrente do Bem eu já tinha assistido, só não lembrava que ele morria no final. Nossa, E o choro o é livre, né? Divertidamente, eu vi ele, já vi outras vezes, só que dessa vez eu não vi direito, eu até vou ver de novo no final de semana com as Eu crianças. vi de novo. Hã? Eu assisti ele de novo divertidamente. Eu tive outra visão incrível, né? E assim, a busca, o que que a gente faz, né? A gente deixa o medo, a raiva dominar e a gente vai perdendo, né? Assim, toda a oportunidade da nossa vida está tudo ligado às nossas emoções mesmo, né? Meu Deus, eu amei Aham. dessa vez ter assistido ele. E o de Porta em Porta? Ah, o de Porta em Porta, sim. Chorei muito. Por quê? Ah, porque me motivou muito a ele ali forte, resistente e dando lições para e me vendo assim às vezes procrastinar, né? Às vezes a gente se porque não é um filme assim para você se colocar no seu lugar, né? Ou o que que você está fazendo? Tudo te limita, tudo é para você ficar parando, né? Então assim, eu me motivei por isso. E ao mesmo tempo passei por vários amigos meus que estão reclamando demais, né? Então, sabe? Eu falei, caraca, Frei Jesus, o negócio vai muito mais além. Nós temos tanto poder, né? Temos tanto, tanto dentro de nós com as nossas condições físicas, né? Tudo E favorável a nós. uma das coisas que eu percebo é o seguinte, eu me cobro muito por querer fazer as coisas e não conseguir, ou às vezes começar e não terminar. E eu entendo que muitas coisas eu coloco além do que eu poderia, ou como diz a minha mãe, coloco o Brasil dentro do Rio Grande do Sul, quero colocar, né? Mas essa questão de distração para nós, ela é muito forte, né? Coisa que a geração da minha mãe, do meu pai, eles não tinham. Tudo distrai a gente. É celular, então, se isso, fiquei um pouco, eu fico pensativa nisso, porque se isso faz isso com a gente, imagina com meu filho lá de 13 anos. Então, essas distrações, assim, para o cérebro, elas são elas são a causadora da nossa procrastinação, porque o cérebro já tem a tendência em procrastinar, né? E com a facilidade da distração, isso piora tudo. Então, cara, para você manter um foco hoje em dia não é fácil, não. Não. E aí eu vou dar já vou dar uma tarefa para vocês aqui. Pelo que você me falou aqui, né, eu vou pegar o seu gancho, nem estava isso na aula hoje, desculpa, mas você, normal, tá? Hoje nós temos tá ligado o WhatsApp o tempo todo, tá ligado o Instagram o tempo todo, nós recebemos notificações o tempo todo, certo? E aí, existem algumas ferramentas que você pode utilizar para você ter um foco por mais tempo. Estudos dizem, né, que como você não tem a pílula dos 100 limites, que você consegue ter um foco, um hiperfoco, no máximo 40 minutos. Se uma pessoa mais treinada, né, você consegue 1 hora ali. Mais que 40 minutos, a chance de você se distrair com um passarinho cantando na rua já é grande. Você vai perder esse foco de qualquer jeito. Então, sabendo disso, o ideal é que nós façamos momentos de hiperfoco de 30 a 40 minutos, sem nenhuma distração. E aí tem duas coisas que você pode fazer, doutora. E aí eu utilizo isso muito no meu celular. No meu celular, quer ver? Qual celular, né? Tem. Mas o iPhone eu sei que tem eu já uso mais fácil isso. Tem uma opção aqui que é a do foco. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó. Foco. Tá vendo? Quando você clica aqui, ó, ele aparece isso aqui, ó. Não perturbe, foco, pessoal e trabalho. Isso lhe serve para quê? Para você ativar o modo foco da sua vida. Neste período, enquanto está ativado, quer ver, ó, eu vou dar um exemplo do meu sono. Ó. O meu sono, ele está programado aqui. Agora eu mudei pelo horário daqui de Portugal.
mas a partir das 11h30 da noite, né, que aí no Brasil tá um pouco mais cedo, depois que eu mudei, mas antigamente era a partir das 9h30, aí no Brasil, ele entra automático no modo sono, e ele só vai sair do modo sono às 6 horas da manhã no dia seguinte, ou exatamente às 6, que é a hora que desperta. Esse período, eu não recebo notificação de nada. E aí, eu já tenho, nem ligação eu recebo. Se você ligar para mim nesse período, ele vai cair direto na caixa postal. Só que aí, por segurança, se o mesmo número te liga 2 vezes na sequência, aí ele toca. Então, eu já falei com meu pai, com a minha mãe, as pessoas mais próximas, eles sabem. Meu pai falei, pai, depois das 9h30, meu celular, se você ligar, vai cair na caixa. Você precisa falar comigo de novo, liga de novo, que ele vai tocar. Eles já sabem disso. Então, numa emergência. Então, o que eu recomendo que vocês façam, tá? Ativem o modo foco ao longo do dia de vocês. Que aí vocês vão... Sabe aquela pílula que você falou que você queria tomar? É exatamente essa. Então, você vai falar assim, daqui para frente, nos próximos 30 minutos, eu vou fazer tal coisa. Abra apenas uma aba no seu computador, pegue o seu celular, que é o nosso maior ponto de distração que existe na nossa vida. Você vai lá e coloca ele, ativa nesse não perturbe, tá? Durante 30 minutos você ativa ele. E tenta não olhar nem para a tela, porque às vezes ele aparece a notificação na tela, ele vai aparecer. Vira a tela de barriga para baixo assim e pronto. Avise seus filhos ou as pessoas mais próximas que caso naquele período precise te ligar, que liguem e não mandem mensagem, e que liguem 2 vezes, que ele vai tocar. Então você fala assim, tem uma emergência, aconteceu alguma coisa, liga 2 vezes que ele vai tocar. E pronto. Você vai ver quanto que você consegue ser produtivo com menos tempo. O meu celular, assim, ele acaba que ele tá sempre no modo avião, porque eu cuido muito disso, e eu tiro ele do modo avião nos períodos mais intensos do dia, assim, mas realmente, eu não digo tanto ele, mas a nossa mente, né, porque a gente tem carradas de informações a todo tempo aí, mas sim, o celular é o principal, né. Mas a mente aí, André, uma coisa que ajuda muito, né? Eu já ensinei para vocês isso, como está gravando aqui, vou falar para outros que vão ver depois. Lembra daquele bloco de notas que você coloca tudo que tem pendente? Lembra disso? Você sentar e escrever no mínimo 50 coisas que você tem que fazer? Isso, vocês fazem? Tem feito isso ou não? Não. Não. Quer dizer, eu faço, porque eu tenho ainda a agenda escrita. E eu gosto de fazer, eu faço ela no dia anterior, assim, sabe? Perfeito. Então, o que você tem que fazer? Senta hoje, terminando a aula, coloca tudo que você tem que fazer, conta que você tem que pagar, lâmpada que você tem que trocar, pessoas que você tem que falar, põe tudo nessa lista. Tudo. Pensa. Abre um bloco de nota no caderno, ou no celular, ou qualquer coisa do gênero, e anota todas as pendências que ficam na sua cabeça. Ao longo do dia, você lembrou de alguma coisa que isso te distraiu, você já escreve nesse bloco de notas também. Você está trabalhando, e aí você começa a observar. Eu estou trabalhando aqui, e aí veio uma informação. Você está nos 30 minutos que você precisa ter foco. Aí, de repente, vem uma informação lá. Ligar para a escola do meu filho. Você não vai ligar naquele momento. Você só vai abrir o bloco de notas e vai escrever, ligar na escola. E isso, no seu subconsciente, está tirando isso da sua cabeça, está tirando daqui e passando para um outro objetivo, para um outro local. Isso vai começar a te dar mais foco para vocês fazerem as suas coisas. E aí, com isso, você consegue ser hiperprodutivo por mais tempo, quando você coloca mais foco nesse período. Eu estou fazendo, não assim consciente, igual você falou, Vitor, mas eu tenho feito isso, sabe? Em colocar, lembrei de uma coisa, eu vou lá e faço, sabe? E agora eu estou precisando colocar no bloco, né? A Érica vai entrar. Eu ia mandar uma mensagem para ela. Mandei para ela já agora. Aí ela entrou. Gente, deixa eu contar para vocês o que eu fiz essa semana. Eu posso ganhar uma estrelinha. Gosto. Eu assisti todas as aulas, eu já tinha resumido elas. Eu assisti todas as aulas de novo, comprei um caderno novo. Eu vi isso. Fiz todas as aulas de novo.
lá desde a primeira, porque teve 3 ali que eu não consegui estar online. E fiz a minha lista de sonhos, até deixei espaço, porque é uma lista que não acaba mais. Fiz de novo aquele exercício da mentalização, eu desenhei toda a minha casa, a casa Uau. nova que eu quero. Fiz isso ontem de manhã. Fiz a roda da vida de novo, só não terminei o quadro dos sonhos. E eu queria perguntar uma coisa para o Vitor, Pode de perguntar. tudo isso aí que eu vi, é o seguinte, cadê? Que eu anotei aqui. Das memórias. É assim, então nós somos um empilhamento de memórias, né? Eu vi que Isso. você explicou ali que a gente precisa colocar memórias, empilhar memórias positivas para aquelas que tirem o impacto daquela memória negativa, certo? E quando, por exemplo, assim, ó, você acha que você tem algum vício? Eu fiquei pensando nisso. Será que esse meu vício, eu acho que eu tenho um vício. Às vezes, assim, ó, eu acho que eu estou cansada, que o meu cérebro cansou e que eu tenho que dormir um pouco mais, por exemplo, assim, eu estudei lá 2, 3 horas e daqui a pouco eu sei que eu não estou com sono, mas parece que a minha fisiologia mudou e eu começo a me sentir cansada. E eu acho que isso é vício, porque assim, meu pai nunca me falou isso, mas eu observava isso nele, entendeu? Quando você tem assim, ó, coisas que, conduta, modus operandi que você acha que não são teu, ou seja, são memórias que eu tenho de ver ele fazendo aquilo. Como é que você acha que eu deveria proceder? Como é que a gente faz quando você não lembra se tem a memória ou não? Entende? Por exemplo, assim, eu ajo de uma certa forma, mas eu não lembro se se isso é meu ou não. Ou seja, eu não tenho a memória. Você não tem a memória consciente, mas a memória subconsciente, ela tá aí, né? E aí são aqueles no filme Divertidamente, que são as memórias douradas lá, que eu esqueci o nome que eles chamam no filme, mas são as memórias que na verdade é o que entrou do 0 aos 8 anos na sua cabeça, que é aquilo que você segue como padrão, tá? Pensa assim, ó, as memórias, aí não é memória, mas é uma repetição de padrões. Nós vivemos e repetimos os padrões dos nossos pais. Na verdade, nós repetimos até a 3ª geração, até a 5ª geração, mas é mais forte na 3ª geração, tá? Então você tá aqui, tem o seu pai e tem os seus avós, tá aqui. Então você, seus pais e seus avós. Tem coisas que você faz hoje que provavelmente o seu pai não fez, mas seu avô fazia. E aí de você escutar o seu pai falando ou sua mãe falando que se eu vou fazer isso, você faz também. Não necessariamente você viu o seu pai fazendo ou sua mãe fazendo, mas você escutou isso. As memórias, elas são empilhamentos. Sob forte impacto emocional, alguém gritou para você, alguém viu você, ou você teve uma emoção muito forte naquele momento, que aquela memória foi encaixada. Então ela é uma memória muito forte, né? Você tem 4 níveis de memórias. Então a memória mais forte é isso. E o que determina o nível da memória é a emoção que você coloca nela naquele momento. Então, em resumo, é isso. Quanto mais emoção você coloca naquilo, quanto mais trivial você faz aquilo sem nenhuma emoção, é uma memória fraquinha, você vai armazenando aquilo. Mas se aquilo explodiu sua emoção, por que as pessoas, às vezes, fazem coisas que você já deve ter escutado? Muitos falaram assim, você tem que fazer coisas radicais, tem que pular de paraquedas, tem que correr a 120 por hora, porque aquilo te aflora as emoções, e aí a memória que você está empilhando naquele momento é uma memória muito, muito forte, tá? E aí, repetindo padrões de pai ou mãe, tá? Você tem que olhar. Existe um exercício, eu vou fazer isso na próxima aula para vocês, né? Eu vou fazer um pouco mais à frente, mas eu vou fazer isso, só que aí preciso que vocês, eu vou mandar o exercício primeiro, vocês imprimem e a gente faz juntos, tá? Então é uma lista grande de coisas para serem feitas, que é quando a gente consegue analisar se a gente está repetindo ou está expelindo algum padrão do pai ou da mãe, tá? Então, voltando, a gente ou repete ou a gente espelha algum padrão. E, normalmente, a gente repete de forma subconsciente.
E aí, o que você me perguntou é, eu tendo, que nem, você deve ter, talvez você tenha visto o papai ou mamãe falando assim, ai, tô muito cansado, eu trabalhei muito, preciso dormir. Se isso foi uma frase que você escutou isso várias vezes, ou então você queria brincar com seu pai e falava assim, pai, quero brincar. Seu pai falava assim, o pai trabalhou muito, agora eu preciso descansar. E aí aquilo, quando criança, você falava, caramba, eu só queria brincar com meu pai, mas meu pai está cansado porque ele trabalhou muito. Então, o trabalhar muito gera cansaço. O estudar muito gera cansaço. O fazer coisas gera cansaço. Então, subconscientemente, o meu corpo não está cansado. Mas eu entendi que toda vez que eu faço alguma coisa, eu fico cansado. Aí você precisa entender duas coisas. Se a fisiologia realmente, aí você sabe até melhor do que eu ali, né? Se isso realmente não é fisiológico, você realmente está cansado, está fadigado mentalmente, porque às vezes o nosso músculo daqui está tranquilo, mas nossa mente já está explodindo, porque você passou horas escutando, horas lendo, horas fazendo uma série de coisas, mentalmente você está cansado. Quando eu falo para você fazer esse exercício de tirar tudo da sua mente, colocar num quadro, colocar numa página, colocar num caderno, é para você pegar tudo isso que está, às vezes, fazendo barulho na sua cabeça, limpar a sua mente e colocar isso num caderno, que as coisas fluem de forma melhor. Nossa, e aí, agora eu peguei. pegou? Agora eu peguei. Nossa. Quer ver, gente, eu uso meus Eu sou louca. pré-treinos, né? Eu tenho meus pré-treinos, que são formulações aí de estimulantes. Então, agora eu estou usando até cafeína, de vez em quando eu uso, sabe? Porque eu sinto, o meu cérebro está dizendo para mim que ele precisa parar, que eu preciso fazer uma pausa aqui, mas eu sinto que eu não estou cansada e eu fico repetindo para mim, não, isso não é meu. Eu não estou cansada, eu não estou com sono, é coisas assim. Claro, às vezes eu sinto que sim, eu sinto pela fisiologia e eu faço uma pausa. Por exemplo, eu fecho o olho aí uns 30 minutos e apago. Mas muitas das vezes, assim, que eu noto que eu não teria o porquê estar cansado essa hora, entende? Então eu fico assim, brigando comigo, isso é meu ou eu estou repetindo padrão? Isso é meu ou eu estou repetindo padrão, sabe? Então, assim, ó, vamos falar de alta performance, tá? Como eu falei um pouco atrás ali. Nenhum esportista, nenhuma pessoa que roda em alta performance, ele fica muitas horas, ele consegue o pico de alta performance durante muitas horas. Então, é normal você ter picos de alta performance. E aí o que você precisa entender, André, é entender em qual período do dia você tem a melhor alta performance, qual você não tem. Porque você tem que entender que é normal que em algum momento você vai se cansar. Andando, entenda o que eu vou falar agora para vocês. Estando e andando com pessoas que na internet mostram uma alta performance, que acordam 3 horas da manhã, que faz uma série de coisas, todos os que eu andei, não foi um, não foram dois, foram mais. Todos que eu andei, tem períodos do dia que eles dormem ao longo do dia. Aí você olha e você fala assim, mas o cara acorda 4 da manhã, o cara corre tantos quilômetros, o cara faz isso, faz aquilo, tem aula, e aí às vezes 11 horas da noite tá dando palestra, dando curso, e às 4 horas da manhã ele tá de pé de novo. É que você não viu que das 3 da tarde às 5 da tarde ele dormiu. Sim. Uhum. E aí, às vezes, a gente se compara com o palco de nós comparamos nossos bastidores com o palco. Aí você fala assim, ó, não, eu tô cansada, eu não posso me sentir cansada porque eu não tô em alta performance. O que eu posso te falar é o seguinte, entenda-se, às vezes, respeite seu corpo também, sabe? Então, faça uma rotina que ao longo do dia você coloque pausas para você não fazer nada. Você simplesmente se permitir, em algum momento, não fazer nada. Eu tenho uma dificuldade, lembra da pirâmide do ser, fazer e ter? O meu fazer ele é muito forte. A minha esposa briga comigo, porque às vezes eu não consigo sentar no sofá e olhar para a televisão. Porque eu tô ali, aí eu já começo a falar com ela, minha cabeça já fica assim, E sofá? Ela fala, pelo amor de Deus, para um pouco. Ela fala assim, para um pouco. E aí o que eu faço, Vitor, tá? Minha técnica.
eu tenho horários. Então, lembra do meu celular que eu falei para você, que aí no Brasil, às 9 horas da noite, era 9 horas certinho, ele desligava, era o horário, ele apitava, ele fazia tan, 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 que era assim, a hora do sono. Aquele momento eu desplugava de tudo. Era um momento onde eu sentava no sofá, via... muitos falam do homem que é caixinha do nada, né? Que é fazer nada ali. É fazer a caixinha do nada. Eu me permitia fazer aquilo. Só que eu só consegui fazer isso quando um dia eu limpei a minha cabeça, coloquei tudo numa folha, e eu sabia que ali eu podia me dar de presente aqueles minutos, porque tudo que eu tinha para fazer já estava fora da minha cabeça, já estava num bloco, que amanhã eu ia lá e consultava. Fala, Rubem. Vitor, e é incrível isso, desde que nós começamos essa mentoria, eu comecei a me dar tempo para mim. Para mim assistir esse filme, igual domingo, eu não tirava, eu já começava live 5h20 da manhã, e já ia para os meus cachorros, já ia engrenando, era fazer, aí foi entrando, né, que vai, igual você falou, vai o empilhamento de novas ideias. E agora, esse domingo, eu fui e falei, já tem 3 domingos que eu falei, não faço live no domingo 5h20 da manhã. Eu me dei isso, faço a hora que eu achar que eu devo fazer. Entende? E isso foi bom demais. E aí, quando foi esse domingo, eu acordei assim de manhã, falei, não vou fazer live, vou assistir. Aí eu fui maratonar os filmes. E eu falei, que delícia. Oh, meu Deus, coisa boa. Então, assim, me deu um prazer de me dar isso para mim, né? Porque eu tenho essa coisa de fazer, eu já estou aqui, já estou preocupada que eu tenho que ir nos meus cachorros, que eu tenho que ir para a cozinha, que eu tenho... O que eu vou ter que fazer? Então, tá, igual você falou, minha cabeça está aqui. Então, eu vou escrever, eu vou fazer uma coisa que criar uma agenda, assim. Como que falava antes? Não é agenda. É aquela coisa que... Diário. Um diário. Diário. Eu vou fazer uma coisa para você. É um planner. Eu vou fazer uma coisa para vocês que é um compromisso meu. É uma coisa que eu já tenho procrastinado. E eu vou fazer e aí eu vou gravar isso e coloco para vocês lá na... Existe uma ferramenta de como... Eu acho que eu já passei isso para vocês lá na outra mentoria, mas existe uma ferramenta de como você cria uma agenda de alta performance. Não passou, porque se tivesse passado, eu já estava com ela preenchida. Então tá. Então é compromisso. Eu vou gravar isso aí, demora 1 hora e pouco, tá? Eu vou gravar um módulo para vocês disso, de como você monta uma agenda, mas em resumo, o que acontece? Eu vou mandar para vocês um material que ele divide o seu dia em vários minutos, acho que meia hora, é de 1 em 1 hora. E você vai ficar 2, 3 dias apenas anotando tudo o que você faz. Bom dia, Edi. Tudo o que você faz. Que aí você começa, você cria no consciente, você vai trazer a sua consciência o que você tem feito. E aí, Rubênia, ela é libertadora. Porque assim, ó, eu tive muitos problemas, né? Me entendam como um problema, como coisa boa para mim, mas ruim para os meus chefes. Em todas as empresas que eu trabalhava, como executivo, e aí eu digo Puma e Nike, eu era o executivo que mais batia a meta, mas eu era o executivo que menos trabalhava. Tá? Eu era o executivo que mais batia a meta, mas eu era o executivo que menos trabalhava. Os caras ficavam... Eu preciso disso. Os caras ficavam loucos comigo, mas loucos. Loucos. Por quê? 2 coisas que eu colocava muito para fazer, que eu colocava muito, né? A tecnologia a meu favor. Então, eu utilizava tudo que eu podia automatizar, eu automatizava. Eu tô terminando um curso agora de automação para vendas. Então, logo mais irá subir 2 coisas, né? Acho que vocês sabem, mas eu tenho uma empresa de gestão de marca, de gestão de vendas aí no Brasil. Eu estou tocando daqui, estou fazendo aí. Hoje, quando você compra em qualquer funil das fábricas que eu trabalho, que a gente faz a gestão, eu não consigo me comunicar de forma direta com vocês, né? Vamos lá, a André foi lá e comprou no site da Fit uma meia que a gente vende.
Hoje demora um tempo para eu conseguir me comunicar com você. Eu estou colocando uma automação que você comprou no site da Dafit, automaticamente você já vai receber uma mensagem no seu WhatsApp por uma inteligência artificial. Não é ninguém trabalhando. Você vai conversar com uma inteligência. Eu estou ensinando essa inteligência. Ela está fazendo. Então, o que isso me dá, Vitor? Eu estou usando a tecnologia a meu favor. Só que antes de eu aprender a usar isso, né, eu olhava toda a minha rotina. Pensa assim, como executivo, eu repetia todo dia muitas coisas. Eu tinha períodos que eu tinha que repetir muitas coisas. Eu aprendi a analisar o que eu preciso fazer, né? E me antecipar em muitas coisas. Então, muitas coisas eu antecipava. Já, quando eu chegava na coleção, que eu tinha que fazer coleção, às vezes eu trabalhava muito. Pensa assim, gente, eu tinha 4 coleções no ano, né, que eu vendia. Eu trabalhava muito 4 semanas no ano apenas. Porque essas 4 semanas eram semanas exaustivas que eu já tinha conseguido ver tudo que eu precisava fazer diversas vezes, que eu tinha que repetir o padrão, e eu simplesmente nessa semana eu já tinha mapeado isso. Era 4 semanas que eu fazia todo um planejamento. Terminava o planejamento, era só execução, e é por isso que eu era o executivo que mais vendia e que menos trabalhava. Porque eu acho que era, como é que é? Nossa, bigodinho dele, como é que chama? Não é Bill Clinton, pô, esqueci o nome agora. O presidente americano, ele falava assim, ele falava, se você tem 8 horas para derrubar uma árvore, passe 6 afiando o machado. O que é isso? Isso é Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, isso, obrigado. Essa frase para mim fez muito sentido, quando eu entendi que eu precisava, em vez de eu gastar energia e força minha, eu precisava usar a minha cabeça a meu favor. E aí, é isso que eu estou convidando vocês a fazer, a usar a agenda de vocês a favor de vocês. Então, e aí, o que eu fazia também? Quando eu entendi que para eu viver em alta performance, eu tinha períodos que eu precisava ter paradas e pausas, eu colocava coloquei na minha agenda períodos de treino no meio da tarde. E tinha na minha agenda lá, ela travada. O meu diretor ficava louco comigo. Porque ele falava assim pra mim, o que você tem todo dia, 3 horas da tarde? Eu falava, eu treino. Ficava louco. E como assim? Você vai treinar? Eu falei, eu preciso parar, eu preciso dar uma pausa. E eu treinava mesmo. Eu jogava tênis, eu nadava, eu corria. 3 horas da tarde. E assim, aí você vai falar assim, pô, mas Vitor, você é um executivo de alta performance. Sim, mas porque eu entendia que eu trabalhava muito de manhã, tinha uma pausa, trabalhava muito, tipo, do meio-dia até umas 2h30, eram 2 horas que eu focava muito, eu parava, eu treinava, eu saía daquele ambiente, eu fazia outra coisa nada a ver. Quando eu voltava, às vezes, 4 horas da tarde, era mais 1h30 que eu era focado, porque eu tava ali, eu trabalhava demais, eu respondia e-mail, uma série de coisas. Então, eram períodos que eu trabalhava muito forte. E aí, quando você tem uma agenda programada, eu entendia que eu tinha períodos que eu tinha que fazer coisas. Só que aí, para isso, o que vocês têm que fazer é deixar de fazer coisas e você diminuir as atividades de vocês. Deixa eu voltar ela aqui. Existem muitas coisas do dia de vocês, da agenda de vocês, que são distrações. Sabe Pareto? 80-20? Pareto, ele diz que 20% do esforço gera 80% do seu resultado. Então, aprendam. A aula de hoje nem dá para isso, mas assim, aprendam ou comecem a focar nessa próxima semana o que 20% da minha força, do meu esforço, vai dar 80% do meu resultado. Quando você foca nesses 20%, vai te sobrar 80% do seu tempo. Sobrando 80% do seu tempo, você consegue sim sentar e ver um filme. Você consegue sim sentar e ler um livro. Você consegue sim se permitir, quando está cansada, simplesmente dormir. Ô, Vitor, isso é muito doido, porque eu achava que eu era louca. Você tá com uma cara meio estranha. Mas é porque minha cabeça está aqui explodindo. Gente, nós não somos loucos. Essa sociedade quer nos enlouquecer mesmo. E Deus deu tudo tão fácil para... Porque o Vitor está falando
André, de uma coisa que você sabe, acho que assim, a gente. Nossa, a André, eu acho que é bem um pouco parecida comigo assim. Eu tenho um empilhamento de informação aqui dentro, tá? Cheio de coisas, de cursos, de. Nossa, meu Deus. Só que está o inverso dos 80%. Que doido. Eu diminuí a minha ansiedade, entende? Porque eu vi assim que a falha estava em mim, eu queria fazer muita coisa, muita coisa, muita coisa. E eu era mais ansiosa, então eu parei com isso. O meu, Eu comecei a fazer bem o que eu estou fazendo. Tipo assim, vou fazer tal coisa, então vou fazer bem isso aqui. E deixo a outra coisa, né? Vou colocando por ordem de prioridade. Mas já parei de enlouquecer, eu era mais fora da casinha, agora eu tô mais centrada, Ó, menos ansiosa. vocês assistiram, agora vai explodir a cabeça de vocês. Vocês assistiram A Corrente do Bem, não assistiram? Ele sim. precisava, ele precisou de quantas pessoas para fazer a diferença? Não, é dele Ele não próprio. precisou de muitas, não. Não. Deixa eu ver. Lembra quando ele desenhou na lousa, o professor? Sim, duas. Duas. O problema é que a gente está querendo, muitas vezes a gente quer falar para 1000 pessoas, só que a gente não começa a falar com as 2 primeiras. Você sabe que uma coisa que eu sempre lembro é o seguinte, se você não honrar nas pequenas coisas, você não vai acessar as grandes, que é a palavra que está escrito na palavra. Então é exatamente isso. A gente não olha que o pequeno, vários pequenos dá muitos grandes, né? Sim. Eu coloco isso. Se honre no pequeno, porque o grande vai chegar a hora dele. Sim. É bíblico, né? Servo bom e fiel, né? Me honrou um pouco, sobre muito te colocarei. Uhum. Mas aqui eu quero falar para vocês que assim, ó, é simples. Pega o filme, pega o barulho que aquela criança fez. No final, eu chorava, porque a quantidade de pessoas que chegava ali no jardim, ali na frente da casa, para homenagear aquela criança, né? Quantas pessoas foram impactadas por um movimento que ele começou com 2 pessoas? Mas ela sabe o que ela fez? Pareto. Ela pegou tudo que ela tinha e ela colocou energia em 2 pessoas. Apenas. Às vezes nós queremos, de novo, fazer coisas grandes. E aí eu vou falar, acho que eu falei isso para vocês, mas uma coisa que eu, Vitor, fiz, e para mim foi a melhor coisa do mundo. 2022, em janeiro de 2022, eu falei para minha esposa, eu fiz um acordo com ela, que em 2022 eu não compraria mais nenhum curso ou nenhuma imersão. Que eu iria terminar as que eu comprei e as que faziam sentido para mim. E eu ia colocar em prática o que eu estava aprendendo. Sim. Eu colocar ação. Eu vim comprar uma nova mentoria agora, faz um mês e pouquinho atrás, essa de automação. Porque eu entendi que é algo que eu não conseguiria pegar e eu preciso dar um próximo passo nas vendas e eu falei, isso aqui eu preciso aprender a fazer, né? E é uma coisa nova, então eu falei assim, eu não quero contratar ninguém, eu preciso aprender a fazer, que eu vou conseguir ensinar as pessoas a fazerem isso. Mas eu fiquei 1 ano e pouco sem comprar nenhuma mentoria. Foi quando eu terminei todos os cursos da Febracis, foi quando eu comecei a dar coach, foi quando eu comecei a colocar em prática. E aí eu comecei a tirar esse barulho, essa cobrança que eu tinha que fazer o curso porque eu tinha gasto dinheiro, que eu tinha que fazer o curso porque eu tinha comprado, porque eu tinha aqui não sei o que lá. Aí eu começava a pegar conhecimento de várias pessoas separadas, querendo juntar. Lembra do quebra-cabeça que eu falei para vocês? Eu estava querendo montar um quebra-cabeça sem saber a imagem que eu estava montando. Eu queria pegar a imagem de todo mundo, pegar a peça de todo mundo e colocar, mas eu falei, cara, que quebra-cabeça que eu quero montar? Qual a imagem que eu preciso montar? E aí, quando eu comecei a entender a imagem, eu comecei a falar, cara, esse curso aqui eu comprei, beleza, eu gastei dinheiro, mas eu não vou nem perder meu tempo em fazer essa aula. Isso aqui, eu pegava aquele curso que tinha 100 aulas, eu falava, cara, eu não preciso disso, eu preciso
eu preciso pensar. Eu preciso pegar essa aula, eu preciso pegar esse módulo aqui vai fazer sentido para mim. O resto, não quero nem saber. E aí eu comecei a separar o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha. E aquilo para mim foi muito libertador. Talvez, né, vocês estejam... às vezes eu olho para vocês, eu vejo o Vitor de 2022, já lá de janeiro, sabe? Lá atrás, um monte de coisa na cabeça, um monte de coisa. E aí, gente, eu falo para vocês que é muito louco. Que lá em 2022 me falavam, tinha pessoas igual eu tô aqui sentado para vocês, falando o que eu tô falando para vocês, eu falava, esse cara é retardado, isso não existe, isso é utopia que ele tá falando. Não, é um fanfarrão esse cara, porque isso não pode ser feito. E dá. É muito louco isso, mas dá. Ô, Vitor, olha pra você ver, você tá falando uma coisa aqui muito doida demais, minha cabeça tá explodindo mesmo. Acho que hoje eu vou enlouquecer neste vez. Há 3 anos eu comecei meu curso, né? Fiz as minhas comecei a fazer alimentação saudável e tal, e todo mundo me conheceu, porque os produtos são de qualidade, são farinhas boas, tal. Então eu vim num processo, né? Foi desafiador? Foi, porque ninguém conhecia low carb, funcional, então tem 1 ano e pouco que começou. Então tá, beleza. Aí agora, quando eu montei a cozinha, né, que eu abri um ponto, eu falei assim, gente, eu não posso ficar só com low carb e funcional. Eu vou fazer também produtos que atendam a demanda maior, que é o quê? Bolos tradicionais, então, só que saudável também, gourmet, com a fruta, sem essência e sem conservante. Sim. E aí, com isso, só para resumir, para não pegar muito, estou trabalhando há 3 meses e o pessoal vai e compra. E aí, o que acontece? Como eu fiz para demanda maior, o pessoal começou a buscar. E eu fiz com preço diferenciado. Para quê? Para que as pessoas chegassem à minha loja. E eles começaram a comprar. E gostando do bolo. Ai, que bolo e tal, e tal. Só que aí aí eu tenho a venda de low carb, que não é tanto, que se eu fosse depender dela, eu já teria fechado minhas portas, e o funcional também, porque eu posso falar que eu tenho, assim, 10 clientes que vão toda semana, mas não pagam meu aluguel nem nada. Sim. Mas esses outros é o que, com o diferencial de preço e fazendo um produto de qualidade, ontem eu fiquei com esse vazio que eu te falei, e aí tá encaixando tudo que você tá falando agora. E eu falei, aí minha mãe foi num salão perto de onde eu trabalho, e ela foi e falou assim, Ru do céu, o pessoal lá tá falando do seu bolo, que todo mundo tá falando que gosta do seu bolo, que cada hora um vai lá e compra, e tá falando do seu bolo. E isso não só da minha mãe, eu vi outras pessoas falando, só que aquele vazio de que você não tá fazendo, que você queria que era o grande e tudo, mas aí é isso aí que você acabou de falar, resumindo tudo isso. Gente, é a gente fazer e vai crescer dentro do que a gente tem, né, Vitor? Eu não sei nem como te passar o que está acontecendo aqui dentro da minha cabeça. Mas que está acontecendo, né? Que as pessoas me conhecem por aquilo que eu fiz em todo um trabalho de ética, de verdade, de princípio, né? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu tô sim. E aí, todo mundo gosta, e às vezes a gente quer fazer tantas coisas grandiosas acima, mas o que você já está fazendo e oferecendo com carinho, com amor, que é o, né? Elas gostam, tanto que eu fico assim no meu Instagram. O que eu vou postar? Vou postar o low carb, o funcional. Mas o que eles gostam é aquele ali, o tradicional. Mas eu quero atender aqueles que faz bem para a saúde. Eu não quero sair dessa regra da saúde, do bem-estar. Quem quer uma alimentação melhor, né, da farinha boa, da gordura boa, quando a doutora André fala lá, eu não quero... Eu acho que o dia que a gente perder essa nossa insatisfação, que ela é produtiva, a gente para de inovar, porque o que mantém a gente assim pilhado, ativado, é exatamente isso, essa coisa de querer fazer além do que está ali. Eu entendia como isso que me cansava, mas eu disse, cara, isso é hábito, isso é normal, eu preciso dessa insatisfação o tempo todo, senão eu vou ficar parada. Sim.
E é incrível que essa Ô, estratégia... Vitor, a gente atrapalhou a sua aula? Não, Só que maneira alguma. Só Pode que falar. quando a gente não tem entendimento disso, né, André? O que que a gente faz? A gente acha que não está fazendo nada. Aí vem um vazio, né? Ai, Edi, lindeza. Aí vem aquele Ela abriu a vazio. câmera para fazer café agora. Ah, não acredito. Eu trouxe meu café já hoje aqui, ó. Hoje eu já tomei Mas meu café, só de raiva, tá? Eu já Eu vim também. preparado pro meu café. Eu não não, estou com a minha caneca linda que eu recebi essa tá semana, sem mas som, Edi. Tá sem som. Que hoje o bicho Foi. acordou atrasado aqui, o trem bagunçou tudo. Fica tranquilo. E Aí a vem aula tá pegando fogo hoje. a aula nem começou ainda. Não, e vem esse vazio, só continuando, e a gente fica achando que a gente não está fazendo nada. Igual ontem, veio a sensação assim, você não está fazendo nada e tudo. Aí eu falei, não, para tudo. Aí eu voltei, tipo assim, parece que é a ausência de Deus nessa hora no nosso coração, que preenche e que fala, ó, o que você está fazendo está tudo certo, minha filha. Você quer ir para onde? Você quer subir para qual montanha? Você está aqui na loja, você quer ir para onde? É um trem assim, né, que fica dentro da gente. Parece que é um orgulho também. Muito produtivo, eu estava só ouvindo aí, porque eu não quis interromper, mas muito pontual mesmo. O Vitor falando aí foi incrível. E é isso mesmo, Vitor, a gente precisa se organizar com a produtividade, né? O tempo, aproveitar o tempo. Eu nessa área aí estou tentando me organizar aqui agora na nova fase. Não é fácil, não, tem muito material que eu preciso produzir para ter atendimento diferenciado com os clientes. E eu vi que eu não tinha nada dessa área, porque eu comecei agora, né? Produzia Sim. para os outros, não produzia para mim. Então agora eu tenho que pegar tudo que eu sei e começar a fazer para mim. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso organizar com o tempo, porque daí quando sai do escritório e vai para a obra, o tempo voa, parece que você, poxa, cadê a hora? Fiquei conversando com um com o outro e perdi o tempo. É isso mesmo, Vitor. Vou ter que assistir esse vídeo que você vai colocar aí para ver se complementa. Mas olha, mas eu vou te falar o seguinte, tá? Que quando nós... entenda uma coisa. Quando você já se programa, tá? E se você sabe, e aí quando você... quando você fala assim, você tem que fazer as coisas de forma intencional, é isso. Se você sabe que você vai para uma obra, fiscalizar uma obra, se você se programou para ficar meia hora, mas você sabe que ali você vai gastar 1h30, programe-se para ficar 2 horas naquela obra. Se você ficar 1h30, beleza, sobrou meia hora para você tomar um café. Mas quando você tem uma rotina um pouco mais maleável, a sua vida fica mais fluida. Entende? O meu maior problema é quando eu ficava estressado, mas muito estressado, é quando eu tinha uma rotina muito travada, onde eu colocava horários muito certos para mim, e onde que nada podia dar errado. Sabe aquele negócio? Se o farol fechasse no meio do caminho, já estragava todo o meu dia inteiro, e aquilo me acabava comigo. Porque eu às vezes ia, sei lá, eu saía de casa e encontrava o vizinho. Nossa, aquilo me estressava, porque o vizinho queria conversar comigo, perguntar como é que eu tava. Mas eu simplesmente não podia, porque se eu parasse 2 minutos para falar com o cara, eu já não chegava a tempo num compromisso. E eu, Nossa, que bom que você se tratou, né? Sim, por muito. Gente, eu tô falando assim, ó, quando eu olho para vocês, é o Vitor de 2022. Do começo de 2022. Fiquei feliz agora, porque eu vi que eu não sou tão fora assim. Eu também. É por isso que quando eu falo pra vocês, é sério isso. E eu já sentei numa mesa onde alguém me falava exatamente o que eu falei pra vocês, eu falava, esse cara é louco, isso não existe, não tem como, não tem como, eu tô com o horário tudo destravado, tudo certinho. E aí, eu vou gravar esse vídeo e vou mandar para vocês, não garanto que hoje, mas até sexta-feira vocês vão ter essa aula gravada, porque eu preciso montar esse material para mandar para vocês. Mas isso para mim foi libertador, quando eu comecei a entender a minha agenda e eu comecei a deixar brechas na minha agenda. E eu entendia, Edi, que assim, ó, existem coisas, lembra da autorresponsabilidade, vocês leram o livro?
né? Vocês já não Sim. leram, eu vou mandar outro livro para vocês lerem. É assim, ó, Capa. se você entende que você é responsável pelo que você faz, mas existem coisas que não estão na sua mão ou no seu, ou não tá em você, mas o que está em você é como é que você reage com aquilo. É assim, ó, eu não tenho como, Ô, se, Vitor, eu li algo essa semana exatamente sobre esse assunto, adaptabilidade. Não só na agenda, mas nas coisas que acontecem. Que, assim, sim, a nossa capacidade de se adaptar às coisas, elas fazem interferem na nossa produção. Então, né, quando você consegue entender o que está acontecendo e se adaptar e manter aquilo que você quer, ou seja, manter o teu foco, é isso que vai te dar produtividade. E às vezes, claro, eu entendo o que você está falando, porque eu era assim também. Se alguma coisa entrasse no script, né, eu mudava o final do filme. E eu aprendi a me adaptar e principalmente reagir bem a isso, né? sim. E assim, gente, a pessoa que vos fala aqui, eu sou um ser humano também, tá? Então, que nem esta semana, não vai longe. Cheguei, eu planejei uma série de coisas para acontecer em Portugal, certo? Várias coisas. Só que eu esqueci de uma coisa que eu não sabia. Eu fui com a cabeça do Brasil, né? Agora em agosto, eles estão de férias. Então, coisas que levariam 2 dias levam 2, 3 semanas para acontecer. Então, existe um flow que eu tinha criado, planejado. Aí eu cheguei aqui, aí um dia eu fui num lugar para fazer, a mulher falou assim: olha, mas eu tenho agenda só a partir da primeira semana de setembro. Eu falei assim: como assim? Eu preciso fazer isso agora? Porque se eu não tiro esse número, encadeia outras coisas. É uma ordem que eu preciso tirar de documento. E aí ela falou assim: senhor, entendi, mas é que eu não tenho o que fazer. Eu saí de lá bravo comigo, né? Aí a Vanessa olhou para mim e falou, a Vanessa já veio, falou para mim assim: pô, mas isso era previsível. Eu falei para ela assim: não fala nada. Eu falei, deixa eu digerir isso. Por quê? Eu tava colocando um outro sentimento em cima daquilo, porque se eu colocasse um sentimento de bravo, de uma série de... Cara, isso já ia estragar uma série de coisas. Sim, falei amém, tudo certo. Sentei, refiz o meu planejamento, aí eu voltei para ela e falei: tá tudo certo agora. Aí assim, mas o que eu vou te falar? Vitor de antigamente, tá? Eu teria brigado já com ela, brigado com meus filhos, já teria ficado puto, já teria acabado com o meu dia, eu já estaria já nervoso aqui, já teria chutado algumas coisas. Nossa, Eu era daqueles caras que se acontecesse uma coisa errada, talvez vocês não acreditem nisso, tá? Eu quebrava as coisas, eu chutava, eu dava murro na parede. Eu era essa pessoa. sério? Que Sério. bom que você se tratou, menino. Comecei a fazer Então, yoga. quando você fala, não façam isso, não quebra aquilo, é porque era isso mesmo, então. Cara, eu Aí você tenho fala, isso. Eu tenho isso mesmo. Eu vou te falar que eu tenho mas aí é porque eu via meus pais fazendo isso, e para mim isso era normal, né? Eu apanhava muito quando era criança. Então, qualquer coisa que meus filhos fazem, eu cerro o pulso. É muito louco isso. Os meus filhos fazem uma coisa, eu cerro o pulso, e às vezes eu já combinei com a Vanessa já. Eu falei: amor, olha, eu falei, às vezes eu falo assim: vai você, porque se eu for, eu mato. Tô falando sério. Senhor. Ontem, e gente, acontece isso direto. Ontem a gente tava aqui, tem uma rede ô, aqui. Vitor, Isso por é favor, me normais. passa o contato da Vanessa. Como é que é? Passa o contato da Vanessa, Passo? que eu vou conversar com ela. Como que tá as coisas aí? Tá tudo bem? Tá alinhadinho? Porque lá tá parecendo que tem uma transformação muito grande. Tomara que Não, seja. não, pode perguntar. Gente, ontem a gente estava aqui, cara, esses dois, eles não param, né? Estão de férias ainda, os dois não param, agora com o espaço, não param mais ainda, aí descobriram que existe rede na face da Terra. Os dois, mano, eles ficam se atracando na rede para quem vai na rede, né? E aí eu já determinei horário, às vezes você não consegue, né? Por mais que tenha inteligência emocional, você não consegue. Aí não tinha ninguém na rede, mas ninguém na rede. Aí a Giovana foi lá, deitou na rede, começou a balançar. Aí o Davi falou: não, sou eu que vou na rede. Aí foi subir na rede, aí um empurrou o outro, conclusão. O Davi caiu e bateu a cabeça no chão. Cara,
eu escutei aquele barulho da cabeça ecoando no chão. Meu, eu fechei a minha mão, mas muito puto. Mas assim, cara, a minha vontade era de ir lá e esmurrar os dois. Eu olhei pra cara e Você falei assim, sabe eu falei, que não, mas aqui, só terminar. Eu cheguei pra Vanessa e falei assim, vai você. Falei, porque se eu for, eu falei exatamente, eu falei, se eu for, eu mato. Aí a Vanessa, com uma calma de mãe, chegou, botou os dois, deu bronca, né? Botou, deu os dois, falou uma série de coisas. Aí eu dei 2 voltas na casa, eu saí, fui lá pra cima, me acalmei, aí voltei e dei a bronca, porque eu pontuei o que eu precisava pontuar pros dois. Mas isso eu aprendi a fazer, porque a Giovana, há uns anos atrás, eu era o cara que ia lá, batia, gritava. Quando eu entendi, e aí a aula, quando eu falei para você do empilhamento de emoções, quando eu entendi que o que eu gritasse naquele momento, as emoções dele estariam à flor da pele, e qualquer palavra que eu falasse para eles, eles iam empilhar aquilo como sendo uma verdade, eu entendi que eu preciso dominar os meus sentimentos primeiro para colocar um sentimento diferente na deles. Porque eu era o cara que falava, vocês são burros, vocês são idiota, não sei o que lá, porque eu escutei isso muito tempo. E eu falava, se eu fosse já, eu falava assim, vocês são anta, vocês são uns trouxa, não é possível. Eu ia fazer isso, com certeza. Mas eu entendi, falei, cara, eu não posso fazer isso nesse momento. Ixi, minha internet caiu. Eu não posso fazer isso. Então, eu aprendi a dominar, e aí eu aprendi a segurar, porque dependendo da emoção que eu vou colocar naquele momento, é a hora que eles vão empilhar as emoções. Vocês estão me escutando? Caiu a internet. Sim, estamos. Estou te ouvindo. eu ia te perguntar, Pode falar. sim, quanto a isso que você estava falando dos filhos, eu uso a técnica do 1, 2, 3, mas eu era parecida também. Eu ia te perguntar assim, ó, qual que era o assunto da nossa aula hoje? Na verdade, Os filmes, como é que é? os filmes, né? Você falou que ia falar sobre os filmes. Não, na verdade, eu tô tentando abrir uma apostila aqui que eu tinha aberto, peraí. No celular acho que vai rodar. Não sei porque no computador não tá rodando. O Vitor, No celular deu certo. quando eu estava numa fase que eu tinha que atender todo mundo que me ligasse eu tinha que dar atenção, eu tinha umas amigas que elas me ligavam o dia todo, aí isso eu coloquei horário, eu falei, tal horário não posso atender, agora não posso, à noite quando eu estou na mentoria eu não atendo, antes não, eu atendia a qualquer hora, eu deixava de fazer as minhas coisas para atender, e era horrível. E eu me sentia muito escrava. Isso, gente, tem 3 meses para cá que eu coloquei assim, tipo, limitei as pessoas, assim, me respeitando, que eu não me respeitava. Eu queria Rubênia, fazer se tudo ao você vê mesmo um tempo. vídeo seu de 2 meses atrás, você vai ver outra pessoa. Você me mandou para mim, eu vi, eu fiquei assim, falei, meu Deus, que transformação, né? Eu senti isso, eu te agradeci, porque é exatamente isso, porque eu estava escrava mesmo, sabe? E ainda tô melhorando, graças a Deus. Eu acho que para nós, esse ano, uma das coisas mais impactantes que tem é a gente andar junto, porque a gente melhorou, não é só você, não. Nossa, A gente melhorou, a gente está se transformando. Ontem eu assisti um filme, né? Não sei se já comentei isso com vocês já, mas o o que você PDI. tá comendo, Tia? Essa boca boa. A IG não tá aparecendo para mim aqui, não. Deixa eu ver aqui, peraí. Olha lá. Olha lá, ó. Comendo um trem bom. Uma veia. Nossa. A imagem dela não aparece para mim. Por que não tá aparecendo para mim? Me deletou. Ela tá aqui. Atrás de você, não tá vendo? Fica tranquila que ela tá lá no breakfast dela. Nossa, Ah. tô mandando Para mim ver. não tá aparecendo, não. Não sei por quê. Mas tá tudo certo. Eu só consigo ver a Leandra aqui. Qual filme que você assistiu? Então, existe um filme que chama Glass Onion.
ele não é um, ele é um filme de detetive, ele é uma outra pegada, tá? Não tem nada assim motivacional nesse filme. Mas eu tirei o ponto de infração de uma frase desse filme, né? E aí ontem eu tava assistindo ele de novo, né? Com as crianças gostam, a Giovana gosta desse filme. Eu tava assistindo ele e antes de eu dormir, e aí eu escutei um negócio que ele fala que eles se chamavam, um grupo dos disruptores. E aí eu gostei dessa palavra, sabe? Disruptores. Eu fiquei pensando, falei, eu acho que eu vou falar para eles amanhã para a gente começar a nos chamar, os PDIs, de disruptores. Porque uma coisa que eu sempre falei para a Vanessa, né, e quando eu comecei nessa jornada de inteligência emocional, é que eu queria ser o disruptor, ou queria ser o ponto, eu chamo de ponto de... Nossa, o curto-circuito no sistema, né? Eu falo assim, eu quero ser o curto-circuito no sistema da família, toda essa forma. Porque eu tive Tipo uma um criação... divisor de águas. porque eu tive uma criação, ela teve uma criação, que nem um exemplo, vou dar o exemplo do bater, né? Eu apanhava muito quando era pequeno. Apanhei muito, muito, Também. muito. Eu também. Eu apanhava, eu me lembro de um dia que eu apanhei, aí eu desmaiei de tanto que eu apanhei, e aí eu apanhei mais por ter desmaiado, sabe? É muito louco isso. Mas eu apanhava demais. E então as chances de eu repetir esse padrão é muito forte. Quando eu fui pai, eu comecei a repetir esse padrão também quando pai. Mas eu entendi que se eu fizesse isso, a Giovana seria também assim. Ou a Giovana ia procurar um marido que fizesse isso com ela. Quando eu entendi isso, cara, para mim foi muito forte. Então eu falei, cara, eu preciso ser um curto-circuito nessa sequência de episódios, de formas de família. E a família da Vanessa tem outros problemas que a gente tenta também a mesma coisa, né? Ou tenta mudar algumas coisas. Então eu sempre falei assim, que eu queria ser o curto-circuito no processo, na cadeia. Mas ontem, vendo a palavra, eu falei assim, eu quero ser disruptivo, né? Eu tenho essa palavra, eu já uso muito, mas eu vou começar a usar ela com mais força, de você ser um disruptivo no momento atual. Porque existem formas de você fazer, e eu quero ser esse cara no processo como um todo, né? Esses mentores. Eu quero ser um cara disruptivo, eu não quero ser um mentor que todo mundo é, né? Acho que tem mostrado aqui, eu tento fazer isso da melhor forma, né? Acho que eu conversei com a André essa semana, e ela fala, Vitor, a gente vê que você é humano, você é vulnerável. Gente, eu sou que nem vocês, né? Eu também passo... Tô falando, ontem aconteceu isso da rede, não foi há 6 meses atrás, foi ontem. Eu passo no processo, eu sou forjado diariamente igual vocês. Uma coisa, talvez eu esteja 1 ano na frente de vocês de algumas coisas específicas, mas outras vocês estão na minha frente, eu consigo aprender com vocês. Então, acho que é exatamente isso que a gente tem, e aí que a Romênia falou uma verdade. Quando você tem um grupo e você anda junto com esse grupo, as coisas acontecem de forma certa. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E eu, estando longe, né, fisicamente, eu percebi que a internet ela é muito forte. Porque por mais que eu esteja longe fisicamente, tudo que eu tenho, ou as pessoas que eu conecto, continuo conectado com muita gente. Eu continuo conectado com várias pessoas. Então, não necessariamente você precisa estar presente fisicamente. Só de você estar online, você consegue conectar com o resto das pessoas também. Isso é muito forte. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tá falhando a minha imagem, alguma coisa ou não? Não, tá ótima. Não? Então tá. É que o meu retorno tá falhando, mas se vocês, tá bom para vocês. Eu vou... hoje, eu queria fazer uma coisa com vocês. Existe uma ferramenta que chama Metáfora da Gaivota, tá? É uma ferramenta da Febracis, é uma ferramenta de mentalização, é uma ferramenta onde eu vou narrar uma história e vocês vão se imaginar nessa história, tá? Vocês vão ver que não é nada, de novo, né? A gente chama de vaz, que nós somos tudo que a gente vê, ouve e sente. Então, é um exercício de vaz, é onde você vai usar a sua visão, a sua audição e os seus sentimentos, né? Por isso que é o vaz, visão, audição e sentimento, para começar a colocar uma outra imagem dentro de vocês, tá? Então, eu vou fazer essa mentalização,
né? Eu não consigo ver nem a Rubênia nem a Edi, na câmera não está aberta, mas não sei se vocês estão em algum lugar que eu preciso que vocês fiquem agora em silêncio, em algum momento, vai durar uns 10 minutos isso, né? Não muito mais que isso, tá? Essa ferramenta, mas eu preciso que vocês escutem só a minha voz, tá? É uma ferramenta de visão e mentalização. Eu vou finalizar com essa ferramenta e vou encerrar a aula, tá? Porque eu quero que vocês fiquem com esse sentimento. Então, cada um vai ter uma emoção, cada um vai ter uma visão, cada um vai ter uma coisa, um significado diferente disso, tá? Mas para que, como aqui nós estamos em grupo e como cada um vai ter uma visão diferente, para que você não fale uma coisa e eu, assim, para que um fale e você mude o que você viu, né? Eu vou encerrar realmente a aula, tá? Para que você fique com esse sentimento que vocês vão ter, que é único de cada um, tá? Essa metáfora, ela é transformadora, ela fala demais com a gente, tá? E, de novo, né, acho que vocês já fizeram exercícios assim, mas não é hipnose, nada disso, vocês estão no controle o tempo todo, então, se quiser abrir o olho, depois vocês podem abrir, a qualquer momento, mas quanto mais vocês entrarem nesse momento, é melhor. Edi, eu não sei se você está tomando café ou não, eu vou tentar atualizar aqui, de ver se não cai, tá? Ei, Vou pro escritório, a Celina tá preparando Pronto. para comer. Agora voltou. Para ficar mais tranquilo. Agora eu consigo ver vocês. A minha página estava ruim. Agora eu te vejo, Edi. Não, mas se eu estraguei seu café da manhã, você me desculpa, tá? Não, já tomei, só estava preparando a Celina, daí eu vim para cá para poder concentrar, porque ela quer ficar contando as coisas. Tá. Então, ela é isso, ela é uma metáfora, tá? Depois eu mando no grupo que vocês vão ter que ver, eu escutar depois que filme vocês vão ver essa semana, tá? Mas a ideia realmente é essa, a gente entrar nessa metáfora e continuar. Meu áudio tá bom Grava a pra aula da vocês? agenda, hein? Como é que é? a Grava agenda. a aula da agenda. Não, isso vai ser meu compromisso. Porque, na verdade, gente, e aí eu vou, antes desse flow, essa aula é algo que eu quero fazer há muito tempo já, como um produto de venda, é um infoproduto, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu tenho com vocês, eu vou gravar isso como sendo um infoproduto, uma aula completa, e eu libero para vocês assistirem, entendeu? Então, eu vou gravar um infoproduto completo, vocês vão ver a criação de um infoproduto e eu coloco na jornada para vocês assistirem, tá bom? Então, faz um print aí antes da gente, que vai encerrar a aula. Exatamente. Para nós. Façam vocês agora e me marquem, porque normalmente eu que faço, né? Então, faz lá e me marca. Deixa eu ver. Olha o Faça cachorro. vocês que eu não sei fazer print no computador. Eu compartilho com você. Peraí, sorri de novo, porque Tem que te ensinar, André. Sim, professora. ela é, nossa, grande professora. Vai ser fácil isso aqui, pra você nunca mais esquecer. Não sei se é assim que a Edi faz, mas aqui embaixo tem um pesquisar. Não vai fazer isso agora, depois você faz, tá? Você vai colocar assim, captura de tela, ou captura só. É isso, deixa eu ver. Ferramenta de captura. Se escrever captura, ele vai aparecer, é uma ferramenta. Você consegue dar o print. Oi? Na busca do computador, né? Na busca do computador, você consegue colocar. Essa ferramenta eu deixo até salva aqui embaixo no meu computador. Eu uso muito ela, muito. Todo dia, gente, várias vezes no dia. É demais. Quando eu quero pegar Bom, alguma meninas, coisa, eu preciso guardar agora para mim. Eu já recorto e muito bom. Então vamos. Tá, continua. Ih, Aí, ele sabe. voltou. Voltei. Vamos lá. Então, vamos lá. Feche os olhos. Escutem só a minha voz. Sintam numa posição confortável. Respira fundo. Fique atento à minha voz. Beleza? E vamos lá. Eu quero que vocês vejam com o olho esquerdo a palavra paz. Ao ver essa palavra paz, eu quero que vocês olhem para ela, como é que ela está sendo escrita? Ela está em cor clara, cor escura,
caixa alta, caixa baixa, está em relevo, está em 3D, está no plana. Que cor que ela está? Que cor que ela está sendo escrita? Se por acaso você não conseguir ver essa palavra paz, pode pegar o seu dedo e de forma... Se estiver escrevendo no ar, você escreve, caso você não esteja visto. Eu quero que você pense que cor está no fundo dela. A palavra está distante ou ela está próxima de você? E se porventura o que você está vendo não está agradável, você pode modificar essa palavra. Você tem esse poder. Pode mudar o fundo, pode mudar a cor, pode mudar a caixa. Mude da forma que te agrade. Agora eu quero que o olho direito você veja a palavra amor. E da mesma forma, que caixa que ela tá? Caixa alta, caixa baixa? Tá em relevo? Tá em 3D? Qual é a cor? Qual o pano de fundo dela? Tem alguma cor lá atrás? Você tem todo o poder. Se porventura essa palavra não está escrita de uma forma agradável, mude a cor. Mude a cor da caixa, mude a cor do fundo, mude a letra. Mude, pode fazer o que você quiser. Você tem esse poder. Eu quero que então você veja com o olho esquerdo a palavra paz e com o olho direito a palavra amor. E veja essas palavras se aproximando. Paz e amor. Elas vão se aprofundando, se aproximando. Elas vão se aproximando e elas vão quase se fundindo. E de repente elas se fundem. Elas se juntam. Elas se formam uma linda gaivota. A gaivota, ela voa em uma ilha tenebrosa, vulcânica, com chuva, nuvem, vento, tempestade e raios. Essa gaivota voa sozinha, com dificuldade no seu dia. Ela é jogada contra os penhascos, contra o vento. Ela é jogada contra outras gaivotas. Vento e ondas fortes tentam engolir a gaivota quando ela está pescando. O mar, por ser revolto, não é claro. Por isso ela precisa mergulhar muitas e muitas vezes para pegar um pequeno peixe. Se arriscar e ousado. Ela calcula a distância entre uma onda e outra. Tem dias que a gaivota não consegue pescar nenhum peixe. Tem dias que ela consegue pescar apenas moluscos salgados e ruins. E ela continua mergulhando, dia após dia. Com o tempo, ela fica cansada e se pergunta: por que tanto esforço? Por que tanta dificuldade? Certa vez, a gaivota não consegue calcular a distância certa entre uma onda e outra. Ela desvia da chuva, do penhasco, do vento, mas não consegue desviar daquela onda. Ao mergulhar, a onda joga ela contra o rochedo. Ali ela se viu machucada e ferida e achou que não ia mais conseguir. A gaivota chorou. A gaivota ferida pede ajuda, mas ninguém a socorre. Mesmo ela estando machucada, molhada e exausta, ela se levanta e continua a pescar. Ao final do dia, a gaivota volta para o seu ninho, deita, cansada, machucada e triste. Ela pede mudança ao Deus das gaivotas. Chorando, ela diz: Deus, muda a minha vida. Deus, muda a minha vida. Nessa noite, ela adormece, sentindo paz em seu espírito. Em seu sonho, ela ouve uma voz forte, envolvente e carinhosa, dizendo: vem para o alto. Vem para o alto. Vem para o alto, que eu vou te mostrar verdadeiramente quem és. Vem para o alto, que eu vou mostrar as promessas que eu tenho para você desde a criação do mundo. Durante o sono, ela se alegra muito e reconhece aquela voz. Ela sente que está ouvindo realmente o Deus das aves. A gaivota acorda durante a madrugada e percebe feliz que tinha sonhado com o Deus das aves. Nesse momento, ela escuta novamente a voz
que estava no seu sonho, dizendo: vem para o alto, vem para o alto, eu vou te mostrar verdadeiramente quem és, vem para o alto, que eu vou te mostrar as promessas que eu tenho para você. Ela percebe que aquilo não era mais um sonho, que era real. O seu Deus estava chamando para um sonho maior. Então ela decide sair do seu ninho. Neste momento, um raio cruza o céu escuro. Aparece a chuva, o vento, o clarão, o frio, a tempestade. Mas mesmo assim, a gaivota decide que vai subir, que vai seguir a voz. Então ela escuta a voz, mais uma vez dizendo: vem para o alto, que eu vou te mostrar as promessas que eu tenho para a sua vida. Ela sai do ninho voando sem pensar, vai feliz e não se importa com o desafio, porque ela sabe qual é a sua missão. Ela voa por horas, fazendo o que nenhuma outra gaivota fez até então. Ela voa por 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas com entusiasmo, alegria e certeza de seguir a voz de Deus. Ao completar 7 horas de voo, ela olha para baixo e vê o quão alto ela está e percebe que nenhuma outra gaivota conseguiu voar por 7 horas e alcançar essa altura. Então, ela olha para cima e uma fresta se abre no céu. As nuvens vão se afastando e o céu vai se tornando todo azul. Ela continua sem perder a perspectiva da voz, até que ela vê um brilho intenso e ofuscante. Era desse clarão que vinha aquela voz. Ela vai se aproximando cada vez mais dessa luz e o brilho vai aumentando, aumentando. Era dessa luz que vinha a voz. O brilho vai desaparecendo até que ela vê uma linda e grande águia dourada. Aquela águia era o Deus das aves. Então ela olha para o Deus das aves com admiração, com amor, e percebe que o seu bico era inclinado para baixo, tal como o bico do Deus das aves. Ela percebe que a sua cabeça era branca, com penas longas, igual a cabeça do Deus das aves. Ela vê que não tinha patas de gaivota, e sim garras fortes e afiadas de águia. Ela vê que as suas asas eram grandes e longas, e tinha 3 metros de envergadura, igual às asas dos Deus das aves. A ficha começa a cair quando ela olha nos olhos do Deus das aves e percebe que eles eram iguais aos seus olhos. Então ela entende que nunca foi uma gaivota. Ela sempre viveu como gaivota, mas sempre foi uma águia. Agora, ela conseguiu entender quem ela era realmente. É quando o Deus das aves diz: minha filha, agora que você sabe quem és, eu te dou as promessas, porque eu sempre estive contigo. Você veio para o alto com coragem e com bravura. Você pagou o preço. E agora eu vou te mostrar o caminho. Olhe para baixo. A águia mostra a ilha e diz: olha bem, olha com o teu coração, olha com a tua alma, olha bem, olhe para baixo, porque lá estão as tuas promessas. Ela olha para baixo e vê a ilha tenebrosa, cheia de chuva, frio, vento, mar revolto. Então ela diz: mas Deus, de lá eu vim e para lá eu não quero voltar. Então os deuses das aves percebe que ela, mesmo sendo uma águia, não conseguia ver as suas promessas. O Deus das aves passa suas asas poderosas nos olhos daquela águia e logo escamas caem, escamas que impediam que ela enxergasse o que Deus via. Então ela olha novamente para baixo e vê a ilha tenebrosa, separada apenas por uma cordilheira de montanhas, do mais lindo paraíso tropical. Sol, céu azul, brisa suave, praias brancas, mar transparente e repleto de peixes, florestas, rios e água doce. O Deus diz: tudo isso eu preparei para você. Vá, que é tudo seu. Vá e viva as minhas promessas. Naquele momento,
aquela águia recém-reconhecida, se lança em um voo como um tiro certeiro, como uma flecha que acerta o alvo. É quando ela abriu as suas asas e plainou. Foi a primeira vez que ela conseguiu plainar pacificamente, sem sufocar pelo vento. Ela olha para o mar e vê o mar azul repleto de peixes. Ela faz acrobacias no ar, ela começa a rir, a gargalhar. Dentro dela, de si, certeza que aconteceu. Ela usufrui daquele momento. Ela dá um voo rasante com as suas garras. Ela traz grandes peixes. O primeiro ela come, o segundo ela guarda para o futuro e o terceiro ela doa para outras aves. E ali, ela é a águia mais feliz do mundo. Então ela vê até o seu paraíso, olha para a maior da árvore e diz: é ali onde eu vou construir o meu ninho. É ali onde eu vou construir a minha família. É lá, e ela prepara o ninho para o seu amado e para os seus filhotes. Ela está vivendo a promessa de Deus. Ela está muito feliz, porém algo no seu coração diz que falta alguma coisa. O que faltava era seu clã, que tinha ficado do outro lado da cordilheira. Ela sabia que não conseguiria trazê-los, obrigado, porém que podia convidá-los. Depois de 3 dias de descanso, 3 dias de descanso, ela voa em direção à cordilheira. Quando ela chega ao ápice da cordilheira, ela consegue ver um pedaço da Ilha Tenebrosa, com muita chuva, vento, onda e frio, mas de forma audaz, corajosa e firme, ela vai em frente. Vai em cada ave do seu clã, e para as aves que também não são do seu clã. Ela diz: eu sei que você é livre, mas se você quiser, só se você quiser, você pode me seguir, porque eu vou para o paraíso que o meu Deus me deu. Ao falar com cada daquelas aves, eles viram que ela estava diferente, que ela realmente tinha mudado, que agora ela era uma ave nova, com credibilidade, com confiança e com força. Então a águia volta para o paraíso. Ao cruzar a cordilheira, ela olha para trás e vê que cada uma daquelas aves que ela tinha seguido eram muitas aves. Ao cruzarem a cordilheira, iam entrando em metamorfose, iam se transformando também em águias. Então ela percebe que havia feito história, ela percebe que havia mudado a vida de muitas aves do seu clã e de aves que também não eram do seu clã, e que agora todas eram águias como ela. Aquela águia conduz uma multidão em um novo estilo de vida. Lá do alto, ela pode ver outras aves que estavam construindo suas vidas ali. Logo, uma ave veio para compartilhar o seu ninho, e sem demora, outras aves estavam nascendo. Finalmente, aquela grande ave tinha a sua família, o seu lar, o seu companheiro e os seus filhotes. É uma linda história, uma história linda. Uma história de vida foi feita, e tem todo o caso. Na frente e no alto, ela estava em posição de destaque. Aquela águia e a sua família, sua descendência, brilharam e foram luz e sal por gerações e gerações. E no paraíso tropical reinou a paz e o amor. A paz e o amor. Eu quero que você respire fundo. Comece a mexer os seus dedos. Comece a mexer as mãos. Vem com a minha voz. Vão voltando. Vão voltando do paraíso. E é isso. Vocês são águias. Prontas para voar. Beijo no coração. Um dia extraordinário para vocês. E Amém. tchau. Amém. Obrigada. Muito obrigada.